Olá pessoal, dar feedback é uma das suas principais funções, seja você professor ou gestor. Ainda que seja muito importante, a gente não aprende na escola a dar feedback, não te ensinaram na faculdade a dar feedback, ninguém deu o processo de aprendizagem, seu nota para o nível de feedback que você consegue entregar. É muito estranho isso, mas isso é um outro debate. Porém, nesse vídeo daqui a gente vai te dizer 5 erros que você precisa evitar no feedback. E são erros muito comuns, erros que eu já cometi e que possivelmente você também já cometeu. Então vamos para esse vídeo para a gente evitar esses 5 erros tão comuns em feedback. Se você é novo aqui, já se inscreva no canal e bora lá! A gente falou no vídeo anterior sobre uma estrutura perfeita do feedback dividida em 3 momentos. Você diz aquilo que a pessoa deve continuar fazendo. Segundo, você deve dizer aquilo que a pessoa pode começar a fazer. E por último, você diz aquilo que a pessoa deve parar de fazer. Se você está vendo esse vídeo e não viu o anterior, veja o vídeo anterior também. Mas continue vendo esse, não precisa parar não, mas veja o outro assim que terminar esse. Essa estrutura permite que quem receba o feedback entenda, compreenda que você está avaliando a pessoa como toda, a situação como todo. Mas não, se você só dá feedback apontando aquilo que está ruim, aquilo que precisa ser melhorado, a pessoa começa a duvidar daquilo que ela faz bem e acaba achando que tudo que ela faz é ruim. E isso é muito desmotivador. Então não dá feedback apenas para dizer o que é ruim. Não faça isso, não fica excessivamente dizendo apenas o que está ruim. Aponte aquilo que está muito bom e aquilo que a pessoa pode começar a fazer para melhorar. Outro erro comum é só dar feedback e não se importar em receber. É dando que se recebe, mas no caso de feedback é recebendo que você ganha legitimidade para dar feedback. Mas se você só dá feedback e principalmente só aponta aquilo que está ruim, é muito cômoda a sua situação, porque você não recebe, não dá a oportunidade do outro de manifestar aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha que pode melhorar também e aquilo no qual você é bom também. Então, faça questão de receber feedback. Peça feedback. E ao pedir feedback, ajude as pessoas a darem feedbacks também. Para te ajudar, você pode pegar o vídeo de feedback perfeito e esse vídeo aqui e mandar os dois para todo mundo. Assim, todo mundo está na mesma página e vai saber qual a estrutura de um feedback perfeito. Agora, os próximos 3 erros que a gente vai listar aqui nesse vídeo, eles são baseados no livro da Kim Scott. Ela foi gestora da Apple, do YouTube e da Google e trabalha bastante para criar culturas organizacionais saudáveis. E com isso ela desenhou um esquema que a gente vai mostrar aqui agora sobre os quadrantes do feedback. E ele nos ajuda a evitar muitos, mas muitos problemas. Olhem só. Bem, nesse esquema aí simplificado, no eixo vertical, você tem o quanto que você, que está dando feedback, se importa com os sentimentos de quem recebe o feedback. Ou seja, quanto mais para cima, mais você leva em conta os sentimentos das pessoas no momento daquele feedback. Ou seja, você está sendo cada vez mais empático à medida que você sobe nessa reta vertical. No eixo horizontal a gente tem o quanto que você que está dando feedback é sincero e comprometido com o desenvolvimento pessoal de quem recebe o feedback. Ou seja, o quanto que de fato você está sendo claro e objetivo naquilo que a pessoa precisa melhorar para se desenvolver plenamente, indicando aquilo que vai bem e aquilo que está muito bom. Então, olhando para esse quadrante, a gente traz um terceiro erro. O terceiro erro é estar no piloto automático daquela relação. Normalmente, quando você está nesse quadrante é porque você não está muito engajado ou muito comprometido com as suas funções. Então, você é um professor que fala, ok, vou lá, dou minha aula e vou embora, não estou muito preocupado com o que está acontecendo lá, aprende quem quiser, quem não quiser não aprende, está tudo bem. Então, normalmente, esse tipo de sentimento leva a esse tipo de feedback, um feedback descomprometido absolutamente com o desenvolvimento do estudante e também com qualquer possibilidade de ter uma conversa mais sincera com o estudante. Não faça isso, não caia nesse quadrante. Se você está aqui, procure
ter uma comunicação mais assertiva, dizendo exatamente o que se espera do estudante e também entender quem é essa pessoa, quais sentimentos ela tem, quais são as angústias dessa pessoa. Não fique neste quadrante, por favor, que ele é muito ruim para você e para todo mundo que lida com você. Quarto erro muito comum é a empatia ruidosa, nociva, ou seja, você tem um grande índice de preocupação, de empatia com seu estudante e talvez até por isso mesmo você evite confrontá-lo com opiniões muito sinceras. Ou seja, você não diz toda a verdade para a pessoa. Por exemplo, o estudante fez uma apresentação, a apresentação foi ruim e você diz, ok, essa apresentação foi boa o suficiente e tem pontos de melhoria e pronto. Você não disse exatamente aquilo que está ruim na apresentação do estudante e nem o que ele precisa fazer para desenvolver nesses aspectos. O estudante sai da apresentação achando que, ok, está tudo bem e que com o tempo tudo vai ficar bom automaticamente, sozinho, sem o estudante precisar fazer nada. E isso é muito ruim. Você precisa dizer exatamente quais aspectos o estudante precisa melhorar e em quais aspectos ele, de fato, foi bom, foi muito bom. Mesmo a apresentação no todo tendo sido ruim, deve ter algum aspecto positivo naquela apresentação. Não deixe de passar para os outros, não deixe de se comunicar de modo assertivo. E, claro, conserve a sua empatia, conserve essa sua preocupação com o outro. Mas sempre se garanta de que quem recebeu o feedback sabe exatamente o que precisa ser feito e como no dia seguinte para ficar melhor. Isso que vale ouro. Mas cuidado, que geralmente quem está nesse espaço aqui, nesse campo da empatia nociva, na empatia ruidosa, quando tenta melhorar, pode acabar caindo na sinceridade agressiva. Quando você está nesse quadrante, você dá um feedback focado nas ações das pessoas, sem levar em consideração muitos aspectos humanos que envolveram aquela tomada de decisão, aquela atitude daquele estudante ou daquela pessoa que trabalha com você. Ou seja, é um feedback super sincero, doa a quem doer. E às vezes a dor é muito grande. Aqui a gente tem um perigo adicional para quando você usa muito esse tipo de feedback. Porque em alguns momentos ele funciona. E funciona em qual sentido? Você ver a evolução do estudante. Se o estudante fez uma apresentação, você foi duramente lá e disse que ele estava muito ruim e no que ele precisava melhorar. Então, apesar do estudante sair dali muito chocado, muito fragilizado, em alguns momentos, em alguns casos ou algumas pessoas podem pegar a isso e na próxima apresentação fazer algo muito bom. Então, na próxima apresentação você pode achar que, olha, meu feedback funcionou porque ela foi muito melhor. Porém, essa pessoa pode estar muito fragilizada ou você pode ter contribuído muito para aumentar a angústia dessa pessoa, aumentar o nível de ansiedade dessa pessoa e sempre que for apresentar para você, sempre que se relacionar com você, ficar muito, muito angustiada. E isso esconde a quantidade de pessoas que ou reprovaram a sua disciplina ou simplesmente abandonaram para fazer outro curso ou com outro professor. Isso acontece muito. Como eu falei, esse tipo de feedback ele é muito comum no mundo escolar, no mundo acadêmico e no mundo profissional. É muito comum a gente ouvir que, olha, esse professor é super grosso, é super durão, mas você aprende com ele, né? Então, quem sobrevive a esse professor acaba falando isso. Outros dizem, eu não vou fazer com esse professor porque apesar dele saber muito, eu tenho medo dele. Então, fato é que esse quadrante, quando você está nesse tipo de feedback nesse quadrante, você não constrói relações duradouras e nem espaços afetivos para troca de informações relevantes e para um crescimento saudável e, de fato, contínuo. Porque às vezes a pessoa aguenta alguns feedbacks duros, mas depois de anos recebendo esse feedback, ela acaba colapsando e isso não é o que a gente deseja. A gente deseja que a pessoa tenha um crescimento contínuo e acelerado, se possível. E para isso, para ter esse crescimento acelerado, contínuo, num ambiente saudável, você deve procurar ficar neste quadrante
que é a empatia assertiva. Esse quadrante tem tudo a ver com o vídeo anterior. Quando a gente desenhou a estrutura do feedback perfeito, o que a gente estava pensando é como permanecer no quadrante da assertividade afetiva. Aqui você deixa sempre muito claro para a pessoa que recebe o feedback o que está bom, o que deve continuar sendo feito e o que deve parar de ser feito. Você faz isso deixando muito claro como fazer, as sugestões para que a pessoa amanhã comece a sua mudança e, claro, considerando todos os aspectos humanos. Quem é essa pessoa que está ali e como ela reage ao receber críticas, elogios ou sugestões. Vale a pena a gente lembrar que o feedback ele é feito para que a outra pessoa receba de coração aberto. Então, se você faz o feedback muito duro, sem levar em consideração os aspectos humanos, ou muito humano, sem levar em consideração a assertividade, você de fato não está proporcionando que a outra pessoa receba. Porque ou ela recebe alguma sinceridade muito dura, ou ela recebe palavras amigáveis, mas muito ambíguas, que não permitam que ela interprete de fato exatamente o que precisa ser feito. Então, ficar nesse quadrante da empatia assertiva é o nosso objetivo. Então você vai dizer aqui, nesses comentários, quais desses erros você já cometeu. Eu cometi muito, mas muitas vezes, a sinceridade agressiva. Sempre tentando fazer com que o estudante soubesse exatamente o que ele precisava fazer. Em muitos casos, eu não considerei a pessoa que estava ali do outro lado, eu não fiz isso de modo afetivo, né? Eu dei preferência para efetividade, mas não para a afetividade. E isso é um grande erro e certamente fez com que muitas das pessoas que recebessem esse feedback não o considerassem e não levassem para a sua vida. Além de, é claro, talvez alguns estudantes terem pavor de apresentar trabalho para mim, o que é algo muito ruim. Então, eu busco hoje, loucamente, de modo muito determinado, a ficar no quadrante da empatia assertiva. Tem na descrição desse vídeo alguns livros muito bons sobre feedback e a gente deixou também, obviamente, o vídeo anterior sobre como dar o feedback perfeito. Lembrando que a gente tem vídeo toda semana aqui no canal sobre educação, ensino, aprendizagem, tudo que se relaciona a isso. Se você é novo e chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like que ele é muito, muito importante e, claro, compartilhe com a gente todos os seus feedbacks. Um forte abraço e até mais!